Finja ser minha esposa ou vão me matar. Foi isso que o fazendeiro solitário disse para a jovem viúva, bem assim, sem rodeios, com a voz grave e os olhos cansados. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Alguém bater na sua porta e fazer um pedido desses do nada, como quem pede um copo d'água? Eu quero saber de você que está me ouvindo agora. De onde você está assistindo? Qual cidade? Qual estado? Comenta aqui embaixo porque eu adoro saber quem está do outro lado ouvindo essas histórias comigo. Pois então, essa história que vou contar é real. Aconteceu mesmo, ou pelo menos foi inspirada em fatos que marcaram a vida de gente simples num interior distante. E eu aviso desde já. No final, você vai descobrir um segredo que vai fazer você repensar cada palavra que escutou até aqui. Por isso, fica comigo até o fim. E se você quer apoiar esse trabalho e continuar recebendo histórias assim, fortes e verdadeiras, se inscreve no canal. É rapidinho, é de graça e ajuda demais. A moça se chamava Helena, tinha 23 anos, mas o rosto dela carregava a marca de quem já tinha vivido muito mais que isso. Viúva há 8 meses, depois que o marido morreu num acidente na estrada de barro que cortava a fazenda onde ele trabalhava. Deixou ela sozinha, sem filhos, sem dinheiro e com uma dívida grande no armazém da cidade. Helena morava numa casinha simples na beira da estrada, uma casa de madeira velha com varanda estreita e um quintal onde criava 3 galinhas magras e um pé de limão que teimava em dar frutos mesmo com tanta seca. A vida dela era difícil. Acordava cedo, lavava roupa para as famílias da cidade, costurava quando aparecia serviço e sempre sobrava mês no fim do dinheiro. O pior era a dívida. O marido tinha comprado ferramentas e sementes fiado no armazém do seu Durval, um homem baixo, rechonchudo, de bigode fino e olhos de cobra. Quando o marido morreu, seu Durval começou a cobrar Helena. Primeiro com educação, depois com ameaças veladas e, por fim, com a cara feia e a voz alta na frente de todo mundo. Você tem até o fim do mês, Helena. Ou paga ou eu tomo a casa. Tenho os papéis, tenho testemunhas, seu marido assinou de próprio punho. Helena sabia que não tinha como pagar. Trabalhava de sol a sol, mas o dinheiro que ganhava mal dava para comer. Passou noites sem dormir, olhando para o teto furado da casa, ouvindo o vento assobiando nas frestas, imaginando para onde iria se perdesse aquele pedacinho de chão que era tudo que tinha. Foi numa dessas noites de desespero que ela ouviu o barulho de cascos na estrada. Passos firmes de cavalo, devagar, parando bem em frente ao portão da casa dela. Helena se encolheu na cama, o coração disparado. Quem seria aquela hora da madrugada? Bateram na porta. 3 pancadas fortes, espaçadas como quem tem pressa, mas sabe esperar. Helena acendeu a lamparina, puxou o xale sobre os ombros e foi até a porta, as pernas tremendo. Abriu só uma, presta e arregalou os olhos quando viu quem estava ali. Era ele, o fazendeiro Tobias. Todo mundo na cidade conhecia Tobias, mas ninguém chegava perto dele. Homem alto, ombros largos, cabelo preto comprido amarrado na nuca, barba por fazer e uns olhos escuros que pareciam ver através das coisas. Morava sozinho numa fazenda enorme nos confins da região, uma propriedade que tinha sido da família dele há gerações. Diziam que ele era perigoso, diziam que tinha matado gente, diziam que fazia negócios escusos, que tinha inimigos poderosos, que ninguém sobrevivia depois de entrar na casa dele. Helena engoliu seco. "O que o senhor quer aqui?" perguntou a voz fina, quase sumindo. Tobias tirou o chapéu num gesto estranho de respeito e olhou para ela com uma intensidade que fez a moça dar um passo para trás. "Preciso falar com você, é urgente. Não tenho nada para falar com o senhor. Por favor, vá embora. Eu sei da sua dívida com o Durval." Helena sentiu o sangue gelar. Como ele sabia? Quem tinha contado? Tobias continuou, a voz baixa, mas firme. "Sei que você vai perder essa casa. Sei que não tem para onde ir.
E sei que você é uma moça de bem, que não merece o que estão fazendo com você. E o que o senhor quer com isso? Helena perguntou desconfiada. Foi aí que ele disse, simples assim, olhando nos olhos dela, finja ser minha esposa ou vão me matar. Helena pensou que tinha ouvido errado. Piscou várias vezes, tentando entender. Como é? Que é? Tobias olhou para os lados, como se estivesse checando se alguém estava escutando e continuou. Tenho inimigos. Gente poderosa que quer me ver morto. Eles vão vir até aqui, vão bater na minha porta. E se eu estiver sozinho, eles vão acabar comigo. Mas se eu tiver uma esposa, se parecer que eu tenho uma vida normal, uma família, eles vão pensar 2 vezes. O senhor está louco, Helena disse, tentando fechar a porta. Mas Tobias colocou a mão na madeira, impedindo. Não com força, mas com firmeza. Eu pago a sua dívida, toda ela. Você não vai perder essa casa. Você não vai dever nada para o Durval. Helena parou. Olhou para ele, o coração batendo descompassado. Será que estava escutando certo? Será que aquilo era verdade? Ou uma armadilha? Por que eu? Porque viria até mim? Porque você precisa. E porque eu confio em você. Mas o senhor nem me conhece. Tobias deu um meio sorriso triste, como quem carrega um peso enorme nos ombros. Eu sei mais do que você imagina. E aí, me conta uma coisa. Você que está acompanhando essa história até aqui, o que faria no lugar da Helena? Aceitaria a proposta de um homem misterioso, cercado de fama ruim, só para se livrar de uma dívida? Comenta aqui o que você acha. E se você está gostando, não esquece de se inscrever no canal, porque essa história ainda vai dar muitas voltas e você não vai querer perder nada. Helena ficou parada ali, segurando a porta, olhando para aquele homem que parecia saído de um pesadelo, mas ao mesmo tempo havia algo nos olhos dele. Não era maldade, era cansaço, era tristeza. Era um pedido desesperado de alguém que não tinha mais ninguém no mundo. Quanto tempo? Ela perguntou, a voz quase sumindo. 3 meses. Só 3 meses. Depois disso você é livre para ir embora. Eu pago a dívida, você fica com essa casa e nunca mais precisa me ver. Helena olhou para dentro da casa, para os móveis pobres, para a cama onde dormia sozinha desde que o marido morreu, para as paredes que ameaçavam cair a qualquer momento. Pensou no seu Durval, na cara feia dele, nas ameaças. Pensou em ficar na rua, sem teto, sem dignidade. E pensou naquele homem estranho, alto e silencioso, que tinha vindo até ela com um pedido impossível. Eu preciso pensar, ela disse. Você tem até amanhã à noite. Depois disso vai ser tarde demais, para mim e para você. Tobias colocou o chapéu de volta na cabeça, montou no cavalo e foi embora, sumindo na escuridão da estrada como um fantasma. Helena fechou a porta, encostou as costas na madeira e escorregou até o chão, as pernas sem força. O que era aquilo? O que estava acontecendo com a vida dela? Passou o resto da noite acordada, olhando para o teto, pensando, calculando, com medo e ao mesmo tempo com uma pontinha de esperança que não sentia há muito tempo. E você, continua aí comigo, porque a história está só começando. Ainda tem muita coisa para acontecer, muita revelação pela frente. Compartilha essa história com 7 ou mais pessoas, porque ela merece ser ouvida. E se inscreve no canal para apoiar esse trabalho e continuar recebendo histórias reais como essa. Amanhã à noite, Helena teria que dar uma resposta, e essa resposta mudaria a vida dela para sempre. Helena não pregou o olho naquela noite. Ficou deitada na cama, olhando para o teto escuro, ouvindo o barulho das galinhas no quintal e o vento que batia nas janelas velhas. A cabeça dela era um redemoinho de pensamentos. De um lado, a dívida que sufocava, o seu Durval ameaçando tomar a casa, a vida dura que só piorava a cada dia. Do outro lado, aquele homem misterioso, o fazendeiro Tobias, com sua fama terrível e seu pedido impossível. Finja ser minha esposa ou vão me matar.
As palavras ecoavam na mente dela sem parar. Que tipo de perigo rondava um homem daqueles? Quem queria matá-lo? E por que ele acreditava que ter uma esposa falsa ia resolver alguma coisa? Quando o sol nasceu, Helena se levantou cansada, os olhos ardendo de tanto pensar. Fez um café ralo, comeu um pedaço de pão duro que tinha guardado e saiu para lavar roupa no quintal. Mas as mãos dela trabalhavam sozinhas, esfregando a roupa na pedra, enquanto a cabeça continuava longe, presa naquele dilema. Foi aí que Dona Marieta, a vizinha do lado, apareceu no quintal, carregando uma cesta de ovos. Bom dia, Helena. Trouxe uns ovinhos aqui para você. Sei que as suas galinhas não estão botando muito. Helena agradeceu, forçando um sorriso. Dona Marieta era uma senhora boa, de coração grande, mas também era uma das maiores fofoqueiras da cidade. Se você contasse um segredo para ela de manhã, antes do meio-dia a cidade inteira já sabia. Você está com uma cara péssima, menina, Dona Marieta disse, se aproximando. Não dormiu? Dormi mal, Helena respondeu, voltando a esfregar a roupa. É essa dívida que está te matando, né? Eu sei, todo mundo sabe. O Durval é um homem sem coração, cobrando uma viúva desse jeito. Helena não respondeu, mas sentiu os olhos arderem. Não gostava de ser o assunto da cidade, não gostava de ser vista como coitadinha. Dona Marieta baixou a voz, como quem vai contar um segredo. Sabe o que eu ouvi dizer? Que o fazendeiro Tobias andou aparecendo na cidade ontem à noite. Dizem que ele veio a cavalo sozinho, como sempre. Ninguém sabe o que ele estava fazendo aqui. O coração de Helena pulou, mas ela disfarçou, continuando a lavar a roupa. Aquele homem é perigoso, Helena. Não sei se você sabe, mas dizem coisas terríveis sobre ele, que ele matou o próprio irmão por causa de terra, que ele faz negócios com gente ruim, que a fazenda dele é amaldiçoada. São só boatos, Dona Marieta, Helena disse sem olhar para a vizinha. Boato é, mas fogo sem fumaça não existe, menina. Você nunca sabe de onde vem a verdade. Depois que Dona Marieta foi embora, Helena ficou pensando. Será que tudo aquilo que falavam sobre Tobias era verdade? Será que ela estava considerando fazer um acordo com um homem perigoso, um assassino? Mas, ao mesmo tempo, ela lembrou dos olhos dele na noite anterior. Não eram olhos de assassino. Eram olhos cansados, cheios de tristeza, de alguém que carregava um peso enorme nas costas. E você, que está me acompanhando até aqui, já passou por uma situação onde teve que escolher entre dois caminhos ruins? Onde qualquer decisão parecia errada, mas não decidir era pior ainda? Comenta aqui embaixo, porque eu sei que muita gente já passou por isso. E se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal. É importante para mim saber que você está aqui, apoiando esse trabalho. O dia passou devagar, arrastado, pesado. Helena tentou se distrair com o trabalho, mas a cabeça não parava. À tarde, ela foi até o armazém do seu Durval para comprar um pouco de farinha. Queria ver se conseguia mais um tempinho para juntar dinheiro, mesmo sabendo que era improvável. Quando entrou no armazém, seu Durval estava no balcão, contando dinheiro com os dedos grossos. Ele levantou os olhos e um sorriso torto apareceu no rosto dele. Olha só quem apareceu. A viuvinha. Veio me pagar, Helena? Vim comprar farinha, seu Durval. Farinha é? E com que dinheiro? Você já deve tanto aqui que nem deveria entrar mais nessa porta. As outras pessoas no armazém olharam, curiosas. Helena sentiu o rosto esquentar de vergonha. Eu só preciso de mais um. E tempo? Por favor. Seu Durval riu, um riso curto e maldoso. Tempo? Eu já te dei tempo demais. Ou você me paga até amanhã, ou eu vou lá na sua casinha e boto tudo na rua. E aí você vai ver o que é bom para a tosse. Helena apertou as mãos, sentindo uma raiva subindo no peito. Mas não adiantava brigar. Não adiantava gritar. Gente como seu Durval não tinha coração, não tinha piedade. Ela saiu do armazém sem comprar nada, com os olhos cheios de lágrimas que se recusava a deixar cair. Voltou para casa andando rápido, a cabeça baixa, sentindo o peso do mundo nos ombros.
Quando chegou em casa, sentou na varanda e ficou olhando para a estrada. O sol estava começando a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e roxo. Era bonito, mas Helena não conseguia apreciar, só conseguia pensar na decisão que precisava tomar. Foi quando viu o cavalo surgindo na curva da estrada. Era ele, Tobias, vindo devagar, como quem tem todo o tempo do mundo, mas sabe que o tempo está acabando. Ele parou na frente da casa, desceu do cavalo e ficou ali, parado, olhando para ela. Não disse nada, só esperou. Helena se levantou, limpou as mãos no vestido e desceu os degraus da varanda. Os dois ficaram um de frente para o outro, separados apenas pelo portãozinho de madeira. Eu aceito, Helena disse, a voz firme, mas o coração disparado. Tobias não sorriu, não comemorou. Só assentiu com a cabeça, como quem recebe uma notícia que esperava, mas que mesmo assim pesa. Tem. Certeza? Depois que aceitar, não tem volta. Tenho certeza, mas eu quero algumas condições. Pela primeira vez, Tobias pareceu surpreso. Levantou uma sobrancelha. Que condições? Primeira, o senhor paga a minha dívida amanhã mesmo. Eu quero ver o recibo. Quero ter certeza que não devo mais nada para o seu Durval. Segunda, enquanto eu estiver na sua casa, o senhor me respeita. Não encosta em mim, não me trata como propriedade. Terceira, depois dos 3 meses, o senhor me deixa ir. Embora em paz, sem me perseguir, sem aparecer aqui de novo. Tobias ficou em silêncio por um momento pensando. Depois assentiu. Concordo com tudo, mas eu também tenho uma condição. Qual? Você vai ter que fingir direito. Na frente das pessoas, você é minha esposa de verdade. Precisa parecer real. Precisa olhar para mim como uma esposa olha. Precisa estar ao meu lado. Precisa fazer tudo parecer verdadeiro. Senão, não funciona. Helena engoliu seco. Não tinha pensado nisso. Fingir, ser esposa de alguém era uma coisa. Mas fingir sentimentos, olhares, proximidade, isso era muito mais difícil. Está bem, ela disse, mesmo com o medo crescendo no peito. Então amanhã de manhã eu volto aqui. Arrume suas coisas. Você vai morar comigo na fazenda. E sobre a dívida? Hoje à noite eu resolvo. Amanhã cedo o Durval vai ter o dinheiro dele. Tobias montou no cavalo, mas antes de ir embora, olhou para ela mais uma vez. Helena, eu sei que você está com medo, mas eu prometo que não vou te fazer mal. Você vai estar segura comigo. E foi embora, sumindo na estrada, enquanto a noite caía. Helena voltou para dentro de casa, as pernas bambas. O que ela tinha acabado de fazer? Tinha concordado em morar com um homem que mal conhecia, um homem cercado de fama ruim, de mistérios, de perigos. Mas, ao mesmo tempo, pela primeira vez em meses, sentia uma pontinha de esperança. A dívida ia ser paga. Ela não ia perder a casa. E depois de 3 meses, estaria livre. Passou a noite arrumando as poucas coisas que tinha. Roupas simples, um pente de madeira que tinha sido da mãe, uma foto do marido que guardava numa caixinha e uma Bíblia velha. Colocou tudo numa trouxa de pano e deixou no canto do quarto. De madrugada, ouviu um barulho na porta. Levantou assustada e viu um envelope sendo empurrado por baixo da porta. Correu até lá, abriu e encontrou um papel oficial. Era o recibo da dívida. Pago. Quitado. Com a assinatura do seu Durval. Embaixo, Helena segurou o papel com as mãos tremendo. Ele tinha cumprido. Tinha mesmo pagado a dívida. Agora não tinha mais volta. Amanhã ela ia para a fazenda do homem mais temido da região. E a história está longe de terminar, viu? Ainda tem muita coisa para acontecer, muitos segredos para serem revelados. Você está gostando? Então comenta aqui embaixo o que você está achando até agora. E compartilha essa história com 7 ou mais pessoas, porque ela precisa ser ouvida. E não esquece de se inscrever no canal para apoiar esse trabalho e continuar acompanhando histórias reais e emocionantes como essa. Quando o sol nasceu, Helena estava pronta, esperando na varanda, com a trouxa na mão e o coração apertado.
Tobias apareceu na estrada montado no cavalo, trazendo outro cavalo puxado pela rédea. Vamos, ele disse, simples assim. E Helena, respirando fundo, montou no cavalo e seguiu atrás dele, rumo à fazenda misteriosa, onde sua vida mudaria para sempre. A viagem até a fazenda levou quase 2 horas. Helena seguia atrás de Tobias, montada no cavalo que ele tinha trazido, sentindo cada solavanco do caminho de terra. O sol estava alto, queimando forte, e o silêncio entre os dois era pesado como chumbo. Tobias não falava nada, só seguia em frente, e Helena não sabia o que dizer. A estrada foi ficando cada vez mais estreita, mais isolada. Passaram por campos vazios, cercas caídas, árvores retorcidas pela seca. Parecia que estavam saindo do mundo conhecido e entrando em um lugar esquecido por Deus. Foi quando Helena viu. No alto de uma colina, cercada por árvores antigas e uma cerca de madeira escura, estava a fazenda. A casa era grande, de 2 andares, feita de pedra e madeira, com janelas altas e uma varanda que dava a volta toda. Bonita, mas ao mesmo tempo sombria. Tinha algo naquela casa que fazia a pessoa sentir um arrepio na espinha. É aqui, Tobias disse, parando o cavalo. Helena desceu, as pernas doendo da cavalgada, e ficou olhando para a casa. Parecia abandonada, mas ao mesmo tempo bem cuidada. As paredes estavam limpas, o jardim aparado, mas não tinha sinal de vida. Nenhuma galinha no quintal, nenhuma roupa no varal, nenhuma fumaça saindo da chaminé. Você mora aqui sozinho? Helena perguntou a voz baixa. Moro. Há muito tempo. Tobias pegou a trouxa dela e começou a andar em direção à casa. Helena o seguiu, o coração batendo rápido. Quando ele abriu a porta, ela sentiu um cheiro de madeira velha misturado com algo que não conseguia identificar. Não era ruim, mas era estranho. A casa por dentro era ainda mais impressionante. A sala era enorme, com móveis antigos, um sofá de couro gasto, uma mesa grande de madeira maciça e nas paredes retratos emoldurados. Helena olhou para os retratos. Eram fotos antigas, de pessoas sérias, vestidas com roupas de outra época. Minha família, Tobias disse, vendo ela olhar. Todos mortos. Helena sentiu um aperto no peito. Todos? Como assim todos? Mas antes que pudesse perguntar, Tobias continuou. Seu quarto fica no andar de cima. O meu fica no outro canto da casa. Você tem privacidade. Ninguém vai te incomodar. Ele subiu a escada de madeira, que rangia a cada passo, e mostrou um quarto simples, mas limpo. Uma cama de casal, um armário velho, uma janela que dava para os campos. Não era luxo, mas era muito melhor do que a casa de Helena. Pode descansar. Mais tarde a gente conversa sobre como as coisas vão funcionar aqui. E saiu, fechando a porta atrás de si. Helena ficou sozinha no quarto, olhando ao redor. Sentou na cama, que era macia, mais confortável do que qualquer coisa que tinha dormido nos últimos anos. Mas o conforto não aliviava o aperto no peito, a sensação estranha de estar em um lugar que não era seu, fazendo um acordo que ainda não entendia completamente. E você? Me conta uma coisa. Já entrou em algum lugar e sentiu que tinha algo estranho no ar? Algo que você não conseguia explicar, mas que fazia todo seu corpo ficar alerta. Comenta aí o que você acha dessa fazenda misteriosa. E se você está acompanhando até aqui, não esquece de se inscrever no canal para apoiar esse trabalho. Ainda tem muita história pela frente, e você não vai querer perder nada do que está por vir. Helena deitou na cama por alguns minutos, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Mas o cansaço venceu, e ela acabou cochilando. Quando acordou, o sol já estava mais baixo, e ela ouviu barulho vindo de baixo. Levantou, arrumou o cabelo e desceu a escada. Tobias estava na cozinha, preparando algo no fogão a lenha. Cheiro de feijão e carne. Helena ficou surpresa. Não imaginava que um homem como ele soubesse cozinhar. Acordou, ele disse sem olhar para ela. Senta, a comida está quase pronta. Helena se sentou à mesa, sem saber direito o que fazer. Tobias serviu 2 pratos, colocou um na frente dela e sentou do outro lado da mesa.
Começaram a comer em silêncio. Era esquisito. Os dois ali, comendo como marido e mulher, mas sem se conhecer, sem conversa, sem nada que parecesse natural. Foi Helena quem quebrou o silêncio. Você vai me contar por que precisa que eu finja ser sua esposa? Quem são essas pessoas que querem te matar? Tobias parou de comer, pousou o garfo no prato e olhou para ela. Ficou em silêncio por um tempo, como quem está decidindo o quanto pode revelar. Minha família tinha muita terra. Muita mesmo. E terra atrai cobiça, inveja, briga. Meu pai fez inimigos, meu avô antes dele também, e esses inimigos nunca esqueceram. Mas isso foi há muito tempo, não foi? Foi. Mas existem dívidas que passam de geração em geração. Existem ódios que não morrem, que vão sendo alimentados, crescendo, esperando a hora certa. Helena sentiu um calafrio. E você acha que ter uma esposa vai mudar isso? Tobias suspirou. Vai ganhar tempo. Se eles acharem que eu tenho uma família, que não estou sozinho, vão pensar 2 vezes antes de atacar. Vão querer ter certeza, vão observar, vão esperar. E esse tempo é tudo que eu preciso. Tempo para quê? Ele não respondeu. Só voltou a comer. Helena percebeu que não ia conseguir arrancar tudo dele de uma vez. Tobias era um homem de poucas palavras, de muitos segredos, mas havia algo na forma como ele falava, na tristeza dos olhos dele, que fazia ela acreditar que ele não estava mentindo. Depois do jantar, Tobias mostrou a fazenda para ela. Os estábulos vazios, o celeiro com algumas ferramentas velhas, o poço no fundo do quintal. E então ele a levou até um lugar que fez o coração de Helena disparar. Era um pequeno cemitério, cercado por uma grade de ferro enferrujada. Havia 5 túmulos, todos com cruzes de madeira e nomes gravados. Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã e meu avô. Tobias disse, a voz baixa, todos enterrados aqui, todos mortos antes do tempo. Helena olhou para os túmulos, sentindo uma tristeza profunda. Como morreram? Acidente, dizem. Doença, dizem. Mas eu sei a verdade. Ele não continuou. E Helena não pressionou. Mas algo dentro dela se mexeu. Esse homem tinha perdido todos que amava. Estava sozinho no mundo, cercado de fantasmas e inimigos invisíveis. Voltaram para a casa em silêncio. Antes de subir para o quarto, Tobias parou na sala e abriu um baú velho de madeira que ficava no canto. De dentro, tirou um vestido. Não era novo, mas era bonito, de um tecido bom, azul, escuro com detalhes em renda. Esse vestido era da minha irmã. Amanhã vamos à cidade. Preciso que você use isso. Precisa parecer que você é minha esposa de verdade. Helena pegou o vestido, sentindo o tecido macio entre os dedos. Por que sua irmã tinha um vestido tão bonito? Ela ia casar, Tobias disse a voz embargada, mas morreu antes. E sem dizer mais nada, subiu a escada e foi para o quarto dele. Helena ficou sozinha na sala, segurando o vestido, olhando para os retratos na parede. Havia uma foto de uma moça jovem, bonita, de sorriso suave. Devia ser a irmã dele. E ao lado, uma foto de um rapaz de olhar sério. O irmão, provavelmente. Que família era essa? O que tinha acontecido com essas pessoas? Helena subiu para o quarto, vestiu a camisola que tinha trazido e deitou na cama. Mas o sono não veio fácil. Ficou olhando para o teto, ouvindo os barulhos da casa. Madeira estalando, vento batendo nas janelas, passos no andar de baixo. De madrugada, acordou com um barulho. Levantou assustada e foi até a janela. Lá embaixo, na luz fraca da lua, viu Tobias. Ele estava no cemitério, ajoelhado na frente de um dos túmulos, a cabeça baixa. Helena sentiu o peito apertar. Aquele homem carregava uma dor que ela nem conseguia imaginar. Voltou para a cama e finalmente pegou no sono, mas sonhou com coisas estranhas. Sonhou com vozes chamando, com sombras andando pelos corredores, com um relógio antigo que não parava de bater. Quando acordou de manhã, o
Sol já estava alto. Desceu e encontrou Tobias esperando, já vestido com roupa de cidade, camisa limpa, chapéu na mão. Vista o vestido. Vamos à cidade. Helena subiu, vestiu o vestido azul, prendeu o cabelo e desceu. Tobias olhou para ela e, pela primeira vez, Helena viu algo diferente nos olhos dele. Não era atração, não era desejo, era tristeza. Como se ele estivesse vendo outra pessoa através dela. Montaram nos cavalos e seguiram para a cidade. Quando chegaram, as pessoas pararam o que estavam fazendo e olharam. Olharam para Tobias, o homem temido, e para Helena, a viúva pobre, agora vestida como uma senhora, ao lado dele. Os sussurros começaram imediatamente. Você está vendo como essa história está ficando cada vez mais intensa? Cada vez mais cheia de mistérios? Comenta aí o que você acha que vai acontecer agora. E não esquece de compartilhar essa história com 7 ou mais pessoas, porque ela merece ser ouvida. E se inscreve no canal para continuar acompanhando, porque ainda falta muito para ser revelado. O segredo que vai mudar tudo ainda está por vir. Tobias desceu do cavalo e ofereceu a mão para Helena descer. Ela pegou. E os dois caminharam juntos pela rua principal, lado a lado, como marido e mulher. Seu Durval estava na porta do armazém. Quando viu os dois, a cara dele ficou branca, depois vermelha de raiva. Tobias parou na frente dele e disse, alto para todo mundo ouvir, quero que todos saibam, Helena é minha esposa. Agora, e qualquer problema que ela tinha, agora é meu problema também. O silêncio caiu na rua como uma pedra. E foi assim que começou a mentira que mudaria tudo. O silêncio na rua principal durou apenas alguns segundos, mas para Helena pareceu uma eternidade. Todas aquelas pessoas olhando, boquiabertas, tentando entender o que acabavam de ouvir. A viúva pobre, que há poucos dias estava desesperada por causa de uma dívida, agora ao lado do homem mais temido da região, sendo apresentada como esposa dele. Seu Durval foi o primeiro a reagir. Deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva, os olhos fixos em Tobias. Casaram quando? Ninguém na cidade ficou sabendo de casamento nenhum. Tobias não se moveu, não se intimidou. Olhou para o Durval com aquela calma fria que fazia qualquer um pensar 2 vezes antes de continuar falando. Isso não é da sua conta. O que é da sua conta é que a dívida está paga. Helena não te deve mais nada. E se você continuar atormentando minha esposa, vai ter que responder para mim. A ameaça estava clara no ar. Seu Durval engoliu seco, olhou ao redor buscando apoio, mas as outras pessoas baixaram os olhos. Ninguém queria se meter com Tobias. Está bem, Durval resmungou, voltando para dentro do armazém. Mas isso não vai ficar assim. Todo mundo vai saber dessa história esquisita. Tobias segurou a mão de Helena e os dois continuaram andando pela rua. Helena sentia as pernas tremerem, mas se esforçava para manter a postura ereta, a cabeça erguida. Precisava parecer uma esposa de verdade, como Tobias tinha pedido. Entraram na igreja, onde o padre Anselmo estava arrumando os bancos. O padre era um homem velho, de cabelos brancos e olhos bondosos, conhecido por acolher todo mundo sem julgamento. Tobias, o padre disse surpreso, faz tanto tempo que não te vejo por aqui. Vim apresentar minha esposa, padre, Helena. O padre olhou para Helena, depois para Tobias, e um sorriso suave apareceu no rosto dele. Que bênção, meu filho, que bênção. Você ficou sozinho por tempo demais. Eles conversaram por alguns minutos. O padre fazendo perguntas educadas e Helena respondendo o melhor que podia, tentando parecer natural. Mas por dentro estava um turbilhão. Mentir para as pessoas na rua era uma coisa, mas mentir dentro de uma igreja, na frente de um padre, pesava na consciência. Quando saíram, Tobias levou Helena até a loja de tecidos, onde comprou panos, linhas e alguns mantimentos. Pagou tudo à vista com dinheiro que tirou de um saco de couro que carregava no bolso.
Helena ficou surpresa com a quantidade de dinheiro que ele tinha. Para alguém que morava sozinho numa fazenda isolada, Tobias parecia ter recursos que ninguém imaginava. E você, que está me acompanhando, percebe como essa história vai revelando coisas aos poucos? Como cada detalhe importa? Comenta aí o que você está achando até agora. Se está conseguindo acompanhar todos os detalhes. E não se esquece de se inscrever no canal se ainda não se inscreveu, porque histórias assim precisam de apoio para continuar sendo contadas. Compartilha com 7 ou mais pessoas, porque eu tenho certeza que tem gente na sua lista que vai gostar tanto quanto você. No caminho de volta para a fazenda, Helena finalmente reuniu coragem para perguntar: por que você fez isso? Por que me apresentou como sua esposa na frente de todo mundo? Não bastava só eu ficar na fazenda com você? Tobias seguiu cavalgando em silêncio por um tempo antes de responder. Porque eles precisam acreditar de verdade. Se ninguém souber, não adianta nada. Meus inimigos têm olhos na cidade. Precisam ver, precisam ouvir, precisam espalhar a notícia. E quem são esses inimigos? Você nunca fala direito sobre eles. Tobias suspirou fundo. São homens poderosos, donos de terra, políticos, gente que manda na região. Eles querem minha fazenda há anos. Tentaram comprar, tentaram ameaçar, e quando minha família se recusou a vender, começaram a morrer um por um. Helena sentiu um arrepio subir pela espinha. Você acha que eles mataram sua família? Não acho, tenho certeza. E a polícia? Você nunca denunciou? Tobias deu uma risada amarga. A polícia? Helena, essas pessoas são a polícia, são o juiz, são o prefeito, são todo mundo que manda aqui. Não tem para quem correr, só resta sobreviver. Os dois chegaram na fazenda quando o sol já estava começando a descer. Helena desceu do cavalo, as pernas doendo, e entrou na casa. Estava exausta, física e emocionalmente. Subiu para o quarto, tirou o vestido azul e vestiu sua roupa simples de sempre. Deitou na cama e fechou os olhos, tentando processar tudo. Mas o sono não veio. A cabeça não parava. Pensava na família de Tobias, todos mortos. Pensava nos inimigos invisíveis que rondavam aquela fazenda. Pensava na mentira que agora precisava sustentar por 3 meses inteiros. À noite, durante o jantar, Tobias estava mais quieto que o normal. Comia devagar, pensativo, e Helena percebeu que ele estava preocupado com alguma coisa. Aconteceu algo? Ela perguntou. Amanhã vem gente aqui, gente importante. Precisam ver você, ver que eu realmente tenho uma esposa. O coração de Helena disparou. Quem são essas pessoas? Um deles é o Coronel Justino, dono de metade das terras dessa região. Outro é o Dr. Raul, que é juiz na cidade vizinha. Eles vão vir com a desculpa de fazer uma visita de cortesia, mas na verdade vão estar testando, investigando, procurando falhas. E se eles perceberem que é mentira? Tobias olhou para ela com uma intensidade que fez Helena engolir seco. Por isso precisa ser perfeito. Você precisa agir como minha esposa. Precisa me tratar com familiaridade, precisa parecer à vontade, precisa fazer eles acreditarem. Eu não sei se consigo, Helena disse, a voz trêmula. Você consegue. Você é mais forte do que imagina. Naquela noite, Helena mal dormiu de novo. Ficou ensaiando na cabeça como deveria agir, o que deveria dizer, como deveria olhar para Tobias. Tudo precisava parecer natural, mas nada era natural naquela situação. No dia seguinte, logo cedo, Tobias acordou Helena. Eles vão chegar ao meio-dia. Preciso te ensinar algumas coisas sobre minha vida, sobre minha família, sobre como nos conhecemos. Se eles perguntarem, você precisa saber responder. Passaram a manhã inteira conversando. Tobias contou sobre a infância dele, sobre os pais, sobre a fazenda, antes de tudo desmoronar. Falou da irmã que ia casar, do irmão que morreu jovem, do avô que fundou a propriedade. E inventaram juntos uma história de como Helena e ele tinham se conhecido, como tinham se apaixonado, como tinham decidido casar.
Era tudo mentira, mas precisava soar verdadeiro. Ao meio-dia em ponto, 2 cavalos apareceram na estrada. Helena estava na cozinha preparando café, usando o vestido azul novamente. Tobias foi até a porta receber os visitantes. O coronel Justino era um homem grande, de barriga saliente, bigode grosso e voz alta. Entrou na casa como se fosse o dono, olhando tudo com olhos críticos. O doutor Raul era mais magro, de óculos redondos e sorriso falso. Do tipo de gente que parece educada, mas tem veneno escondido nas palavras. Tobias soube da novidade e vim pessoalmente dar os parabéns. Casou e não convidou ninguém? O coronel disse rindo alto. Foi uma coisa simples, coronel. A gente queria privacidade. Privacidade é... E onde está essa esposa misteriosa? Helena saiu da cozinha carregando uma bandeja com café e bolo. Fez questão de sorrir, de parecer tranquila, mesmo com o coração quase saltando pela boca. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Os 2 homens olharam para ela de cima a baixo, avaliando, medindo, procurando sinais de mentira. Helena se segurou para não tremer. Que moça bonita, Tobias. Você se deu bem, o coronel disse, pegando uma xícara de café. E... me diga, Helena, como vocês se conheceram? Helena respirou fundo e começou a contar a história que tinha ensaiado. Falou que conheceu Tobias quando ele foi à cidade comprar mantimentos, que conversaram algumas vezes, que ele era diferente do que as pessoas diziam e que aos poucos foram se aproximando. Você está percebendo como essa situação está ficando tensa? Como cada palavra pode ser uma armadilha? Me diz aí nos comentários. Você conseguiria fingir uma coisa assim? Conseguiria olhar nos olhos de pessoas perigosas e mentir sem tremer? Comenta e compartilha essa história com mais pessoas, porque ela está ficando cada vez mais intensa. O Dr. Raul se aproximou, os olhos afiados atrás dos óculos. E sua família, Helena? O que eles acharam desse casamento repentino? Não tenho família. Sou viúva. Meu marido morreu há meses. Ah, sim, eu soube. E não acha um pouco estranho se casar de novo tão rápido? Helena sentiu a raiva subir, mas controlou. Estranho é ficar sozinha no mundo, sem ninguém, passando fome. Tobias me ofereceu uma vida melhor, e eu aceitei. Tobias se aproximou e colocou a mão no ombro dela, num gesto protetor. Minha esposa passou por muita coisa. Eu só quero que ela seja feliz agora. O coronel Justino bebeu o café todo de uma vez e levantou. Bom, espero que sejam muito felizes. Mas eu vim aqui por outro motivo também, Tobias. Aquela proposta que fiz há uns meses sobre vender parte da fazenda ainda está de pé. Pensei que com uma esposa agora, você pudesse estar mais interessado em ter dinheiro para investir, construir uma vida melhor. Não vou vender, coronel. Já disse isso. O sorriso do coronel desapareceu. Pense bem, rapaz. Essa fazenda é grande demais para um homem sozinho cuidar. E agora, com uma esposa, com responsabilidades, você vai precisar de recursos. Eu tenho os recursos que preciso. O clima na sala ficou pesado. O Dr. Raul se levantou também, ajeitando os óculos. Tobias, você é teimoso como seu pai. E olha no que deu a teimosia dele. Foi uma ameaça clara, velada, mas clara. Tobias não respondeu. Só acompanhou os 2 até a porta e ficou vendo eles irem embora. Quando os cavalos sumiram na estrada, ele voltou para dentro, o rosto fechado. Você se saiu bem, disse para Helena. Mas ela viu nos olhos dele que a situação tinha ficado ainda mais perigosa. Depois que o coronel Justino e o Dr. Raul foram embora, a fazenda ficou mergulhada num silêncio pesado. Tobias passou o resto da tarde andando de um lado para o outro, pensativo, o rosto fechado. Helena o observava da janela da cozinha, sentindo que algo tinha mudado. A visita daqueles homens tinha deixado uma marca, uma tensão no ar que não existia antes. À noite, durante o jantar, nenhum dos 2 comeu direito. Tobias mexia a comida no prato, perdido em pensamentos, e Helena não tinha coragem de perguntar o que estava passando pela cabeça dele. Foi só quando estavam terminando que Tobias finalmente falou.
Eles não acreditaram completamente. Eu vi nos olhos deles. Vão continuar investigando, testando, esperando a gente dar um passo em falso. E o que a gente faz? Continua fingindo. Continua firme. Não podemos fraquejar agora. Helena assentiu, mas o medo estava crescendo no peito dela. Quanto tempo conseguiriam manter aquela farsa? E o que aconteceria quando descobrissem a verdade? Os dias foram passando. Uma semana, 2 semanas. Helena foi se acostumando com a rotina da fazenda. Acordava cedo, preparava o café, cuidava da casa, enquanto Tobias trabalhava nos campos, consertava cercas, cuidava dos poucos animais que tinha. À noite, jantavam juntos, conversavam pouco e cada um ia para seu quarto. Mas algo estava mudando. Aos poucos, sem perceber, os dois foram se aproximando, não de forma romântica, mas de uma forma humana, verdadeira. Helena começou a ver Tobias não como o homem temido da região, mas como um ser humano, solitário, ferido, carregando um peso que ninguém deveria carregar sozinho. E Tobias, por sua vez, começou a tratar Helena com mais suavidade. Perguntava se ela estava bem, se precisava de alguma coisa, até sorria de vez em quando, um sorriso raro, mas genuíno. Numa dessas noites, depois do jantar, Helena estava lavando a louça quando viu algo que chamou sua atenção. Na sala, em cima da mesa grande de madeira, havia um relógio antigo. Não estava lá antes. Era um relógio de bolso, de prata, com o vidro rachado e os ponteiros parados. Esse relógio era do meu irmão, Tobias disse, surgindo atrás dela. Helena se virou assustada. Não tinha percebido que ele estava ali. Desculpa, não queria mexer nas suas coisas. Não tem problema. Eu tirei do baú hoje. Faz tempo que não olhava para ele. Helena pegou o relógio com cuidado. Por que os ponteiros estão parados? Porque foi a hora que ele morreu. 3h20 da tarde. O relógio estava no bolso dele quando aconteceu. Quando aconteceu o quê? Tobias ficou em silêncio por um momento, olhando para o relógio nas mãos dela. Então, pela primeira vez, desde que Helena tinha chegado na fazenda, ele começou a contar a verdade completa. E você que está acompanhando até aqui, presta muita atenção agora, porque é aqui que tudo começa a fazer sentido. É aqui que os segredos começam a sair da sombra. Comenta aí se você está preparado para descobrir o que realmente aconteceu. E se você está gostando, compartilha essa história com 7 ou mais pessoas, porque ela merece ser ouvida até o fim. Não esquece de se inscrever no canal para apoiar e continuar acompanhando histórias reais como essa. Meu irmão se chamava Gabriel. Era mais novo que eu, tinha 20 anos quando morreu. Ele era diferente, alegre, cheio de vida, sempre acreditando que o mundo era bom, que as pessoas eram boas. Eu sempre fui mais fechado, mais desconfiado, mas ele era luz pura. Tobias fez uma pausa, os olhos fixos no relógio. Gabriel se apaixonou por uma moça da cidade, a filha do coronel Justino. Helena arregalou os olhos. A filha do coronel? Ela se chamava Clarice. Era bonita, educada, mas o pai dela nunca ia aceitar um casamento com alguém da nossa família. O coronel sempre nos desprezou, sempre achou que nossas terras deveriam ser dele. Mas Gabriel não ligava. Ele amava aquela moça de verdade, e ela amava ele também. E o que aconteceu? Eles se encontravam escondido, nos campos, perto do rio, em lugares onde ninguém via. Eu avisei Gabriel que aquilo ia dar errado, que o coronel ia descobrir e ia fazer alguma coisa terrível. Mas ele não escutava. Dizia que o amor era mais forte que qualquer coisa. Tobias respirou fundo, a voz embargada. Até que o coronel descobriu. Pegou Gabriel sozinho na estrada, numa tarde de sol quente. 3h20. Dizem que foi um acidente. Que o cavalo de Gabriel se assustou e ele caiu. Bateu a cabeça numa pedra e morreu na... Ora, mas eu sei que foi o coronel. Eu sei que ele mandou matar meu irmão. Helena sentiu o coração apertar. E você não pôde fazer nada? Não tinha prova, não tinha testemunha. E o coronel tem poder demais. Se eu acusasse ele, seria minha palavra contra a dele. E já viu quem ganha numa situação dessas. E a moça?
A Clarice sumiu. O pai mandou ela embora para longe, para a capital, e nunca mais ninguém soube dela. Alguns dizem que ela enlouqueceu de tristeza, outros dizem que casou com outro homem por obrigação. Mas o que eu sei é que ela perdeu o amor da vida dela, assim como Gabriel perdeu a dele. Helena segurou o relógio com mais força, sentindo o peso daquela história. E sua mãe, seu pai, sua irmã, eles também morreram por causa do coronel? Não só ele, tem mais gente envolvida. O doutor Raul, o delegado, outros fazendeiros. Todos querendo nossas terras, todos tramando nas sombras. Minha mãe morreu de desgosto depois de perder Gabriel. Meu pai teve um infarto repentino. Minha irmã adoeceu de uma doença estranha que nenhum médico conseguiu curar. Um por um, foram me deixando sozinho. As lágrimas escorreram pelo rosto de Helena sem que ela percebesse. Aquela dor, aquela injustiça, aquele sofrimento todo guardado dentro de um homem que o mundo julgava como perigoso. Por isso você precisava de uma esposa falsa, Helena disse, entendendo finalmente. Porque se eles achassem que você tem alguém que não está sozinho, teriam que pensar 2 vezes antes de tentar te matar também. Exatamente. Mas não é só isso. Helena olhou para ele confusa. O que mais? Tobias pegou o relógio das mãos dela e guardou no bolso. Então, olhou nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração de Helena parar por 1 segundo. Helena, eu preciso te contar a verdade completa, o segredo que guardei até agora. O silêncio caiu na sala como uma cortina pesada. Helena mal conseguia respirar, esperando. Eu não escolhi você por acaso. Não foi só porque você tinha uma dívida e eu podia pagar. Foi porque eu conheço você há muito tempo. Como assim? A gente nunca tinha se falado antes daquela noite. Não tinha falado, mas eu te conhecia. Porque seu marido, o homem que morreu naquele acidente na estrada, ele trabalhava para mim. Helena sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O quê? Ele trabalhava aqui na fazenda. Era um dos poucos homens que eu confiava. E no dia que ele morreu, ele estava voltando daqui, levando uma mensagem importante para a cidade. Uma mensagem sobre o coronel, sobre provas que eu tinha conseguido juntar. As pernas de Helena falharam e ela precisou se apoiar na mesa. Não podia ser verdade. Não podia ser. O acidente não foi acidente, Helena. Foi o coronel. Ele descobriu que eu estava investigando, descobriu que seu marido estava me ajudando e mandou matar ele na estrada. Igual fez com Gabriel, igual fez com minha família toda. Helena começou a chorar, as mãos tremendo, o corpo inteiro tremendo. Você está dizendo que meu marido morreu por sua causa? Que ele foi assassinado? Não por minha causa, por causa da ganância desses homens, por causa da maldade que existe nesse mundo. E você sabia e nunca me contou. Eu não podia contar antes. Você nunca ia aceitar o acordo se soubesse. Mas agora você precisa saber a verdade toda, porque você está em perigo também. Me conta uma coisa, você que está ouvindo, consegue imaginar a dor de Helena nesse momento? Descobrir que o marido não morreu num acidente, mas foi assassinado, e que o homem que ela está ajudando sabia disso o tempo todo. Comenta aí o que você está sentindo. E não para de ouvir agora, porque ainda não acabou. Ainda tem mais. Compartilha com mais gente, porque essa história precisa chegar até o fim. Helena recuou, se afastando de Tobias, os olhos vermelhos de raiva e dor. Você me usou. Trouxe eu para cá sabendo de tudo isso. Eu trouxe você para cá para te proteger. Se você ficasse sozinha naquela casa, o coronel ia descobrir que seu marido estava investigando para mim. Ia descobrir que ele tinha contado coisas para você. E ia mandar te matar também. Mentira! Você está mentindo. Não estou mentindo, Helena. Por que você acha que o Durval estava tão desesperado para tomar sua casa? Porque o coronel mandou. Ele queria você na rua, vulnerável, sozinha, fácil de alcançar. Helena caiu de joelhos no chão, soluçando, o corpo inteiro sacudindo.
Toda a dor que tinha segurado desde a morte do marido veio à tona de uma vez. E agora, descobrir que não tinha sido acidente, que tinha sido assassinato, que ela estava no meio de uma guerra que nem sabia que existia. Tobias se ajoelhou na frente dela, mas não tocou. Só ficou ali, a voz baixa e triste. Eu sei que você está com raiva de mim. Tem todo o direito. Mas eu precisava te proteger. Porque seu marido, antes de morrer, me fez prometer uma coisa. Ele me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu ia cuidar de você. Helena levantou o rosto, as lágrimas escorrendo. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia que estava correndo risco. E mesmo assim escolheu me ajudar. Porque ele era um homem bom, um homem corajoso, igual o Gabriel. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era um silêncio de compreensão, de dor compartilhada, de duas pessoas que tinham perdido quem amavam para a mesma maldade. Helena enxugou as lágrimas e olhou para Tobias. O que a gente faz agora? Agora a gente continua lutando, continua fingindo, continua vivo. E quando chegar a hora certa, a gente revela tudo. As provas que eu juntei, as testemunhas que encontrei, tudo. E esses homens vão pagar pelo que fizeram. Helena assentiu devagar. A dor ainda estava lá, enorme, pesada. Mas agora ela entendia. Entendia o plano, entendia o perigo, entendia por que Tobias tinha feito o que fez. E pela primeira vez desde que tinha chegado naquela fazenda, Helena não se sentiu sozinha, porque Tobias também tinha perdido tudo. E os dois, juntos, eram mais fortes do que separados. A história ainda não terminou, você percebe? Ainda tem perguntas no ar, ainda tem segredos, ainda tem a vingança que precisa acontecer. Comenta o que você achou dessa revelação e se inscreve no canal agora, porque você precisa continuar acompanhando para saber como essa história termina. Compartilha com 7 ou mais pessoas, porque a verdade precisa ser espalhada, assim como na história de Helena e Tobias. Os 3 meses de acordo ainda não tinham terminado, mas agora não era mais sobre fingir, era sobre sobreviver, era sobre justiça. E Helena, olhando nos olhos cansados de Tobias, fez uma escolha. Não ia embora depois dos 3 meses, ia ficar, ia lutar ao lado dele, porque o marido dela merecia justiça, porque Gabriel merecia justiça. Porque todas as vítimas daqueles homens poderosos mereciam ter suas histórias contadas. E quando chegasse o dia certo, o silêncio ia acabar, a verdade ia vir à tona e o preço seria pago. Mas essa, meu amigo, essa parte da história fica para outro momento. Por agora, fica com essa reflexão. Quantas vezes a gente julga as pessoas sem saber o que elas carregam por dentro? Quantas vezes a gente condena sem conhecer a história toda? Comenta, reflete, compartilha e fica com Deus. Até a próxima história.